3 homens suspeitos de golpe milionário contra a viúva de colecionador de arte são presos. Salutiel Filô, ao vivo. A pergunta para começar o nosso papo, Salu. Um dos integrantes da quadrilha estaria foragido. Alô, alô, Salu. Boa noite, amigo. Muito boa noite, meu amigo Clóvis. Boa noite ao nosso público de casa. Exatamente, uma pessoa segue foragida, Clóvis. Olha só, 3 pessoas foram detidas hoje. A Polícia Civil fez essa operação aí para prender 4 acusados de dar um golpe milionário em Genevieve Boguit, que é viúva de Jean Boguit, morto em 2015, que era considerado um dos maiores colecionadores de obras de artes no nosso país. E aí, essa ação foi comandada por agentes da Polinter. A Justiça condenou a quadrilha por estelionato, extorsão, roubo e associação criminosa. Segundo a Justiça, Clóvis, dos 724 milhões de reais do golpe, que incluíram obras de artes, foram recuperados aí 303 milhões. Os mandados de prisão hoje foram contra Diana Rosa Stanesco Voletic, Jaqueline Stanesco, Gabriel Nicolau Rafliger e Slavico Voletic. A Diana é a única que segue aí foragida, não foi encontrada hoje. Entre os condenados, a pena mais alta, de 45 anos e 9 meses, foi para a namorada de Sabine, a Rosa Stanesco Nicolau, a chamada mãe Valéria de Oxóssi, que seguia presa. Isso porque houve toda uma articulação para que esse golpe funcionasse através de uma suposta consulta espiritual, que eu já vou contar para vocês, para a gente recordar como tudo isso, como todo esse golpe funcionou. A Sabine Boguit, que é filha de Genevieve Boguit, apontada como uma das responsáveis desse golpe, ela morreu em setembro do ano passado, depois de cair de um prédio na zona sul do Rio. Sabine chegou a ser presa em 2022, mas ganhou liberdade, Clóvis. Liberdade provisória. Segundo a polícia, ela roubou 16 quadros, incluindo obras de Tarsila do Amaral e de Cavalcante do acervo do pai. Pelo menos 2 obras foram vendidas por ela para colecionadores na Argentina, Clóvis. E como funcionava esse golpe, para a gente recordar um pouquinho. Lembra da mãe de santo que eu falei aqui agora? Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, Sabine, que morreu no ano passado aí no curso dessas investigações, ela elaborou todo o plano no início de 2020. O primeiro passo foi contratar uma mulher para abordar a mãe no meio da rua e alertá-la sobre uma morte iminente que poderia acontecer na família, no caso seria a morte da própria filha. Essa mulher, que se diz ser vidente, levou a idosa e outras 2 comparsas, apresentadas ali como uma cartomante, uma mãe de santo, que confirmaram essa previsão e sugeriram que ela pagasse por um trabalho espiritual para salvar a filha. Assustada, claro, a mãe contou tudo para a filha, a Sabine prosseguiu com o plano e fingiu que estava apavorada e suplicando para que a mãe fizesse esse trabalho espiritual. Só que esse trabalho espiritual custou dinheiro, 5 milhões de reais. E aí, a partir daí, Clóvis, foi só todo o golpe foi sendo praticado até chegar a esses 720 milhões de reais ali de vendas de quadros. Uma questão muito triste, né? A própria filha golpeando a mãe. Tá aí, então, hoje, 3 presos e uma foragida, Clóvis. Que coisa, hein? Que coisa. Foi bom você lembrar. Aliás, sempre que tem uma atualização, assim, uma sequência de uma história, é uma boa ideia essa, né? Você colocar no contexto de novo, lembrar os personagens, o que aconteceu, para o nosso público entender direitinho. Porque não basta a gente dar a notícia, jogar a notícia. A gente tem que contar a história, explicar para a pessoa entender legal. Não é verdade, Salutiel Filó? Com certeza, Clóvis. A gente tem que recordar, né? Tem que contar ali como que tudo funcionava, para as pessoas em casa ficarem aí cientes do que está acontecendo, porque às vezes as investigações demoram um pouco, né, no curso das investigações, e a história vai se perdendo no meio do caminho. Então a gente sempre resgata aqui para o público de casa ficar sempre atento ao que está acontecendo. Vamos lá. Agora, desse prejuízo todo aí, Clóvis, só para a gente especificar para o nosso público como foram desviados, foram roubados aí 725 milhões de reais dessa idosa, foi o seguinte: 16 quadros vendidos aí nesse golpe elaborado pela própria filha, foram 709 milhões de reais aí de prejuízo. Depois vieram as vendas das joias, em torno dos 6 milhões,
Depois teve aí o pagamento também pelos trabalhos espirituais ali, que foi quando tudo começou. Só nestes trabalhos espirituais foram 5 milhões de reais gastos e também houve as transferências bancárias sob ameaça, no valor ali de 4 milhões de reais. Quando a senhora se deu conta, né, quando a vítima se deu conta, a senhora Genevieve Boguit, daí ela já tinha perdido toda essa quantia e a filha já nem deixava ela falar com ninguém, não deixava ela sair de casa, era praticamente um cárcere privado, ela que dominava todas as informações, ela que falava pela mãe, a mãe perdeu completamente ali o seu poder de fala e a sua autoridade dentro de casa, e aí ela foi aproveitando para ir golpeando ali, vendendo essas obras de arte, duas delas inclusive vendidas aí, a de Tarsila do Amaral e de Cavalcante, para colecionadores da Argentina, Clóvis. Muito bem, como diz o Bruno Assunção, você contextualizou a notícia e a situação para as pessoas entenderem. Daqui a pouco a gente volta aí, querido Salutiel Filó.